do Brasil. Um salve aí pro Brunão, que é um dos fãs aqui do YouTube do Goiás News. Seguindo aqui no nosso vídeo, ainda falando sobre esses jogadores que te pegaram, né, um gancho, enfim, uma suspensão por conta das manipulações de resultados naquele Brasileirão, enfim, a máfia ali das apostas em 2022. O atacante Dada Belmonte foi um dos pegos vestindo a camisa do Goiás. Eu lembro que naquele tempo teve algumas especulações, algumas investigações, mas eu não vou nem citar aqui o nome agora dos jogadores que foram investigados, porque seria, digamos, uma injustiça com eles. Iria, digamos assim, associar a imagem, sendo que não tinha absolutamente nada a ver. Então vamos falar sobre o que a justiça acabou... Assim, justiça do Brasil é quase uma piada, né? Mas enfim, o que teve uma punição de fato foi pro Dada Belmonte. Pelo que eu sei, não foi o único, mas dentro daquele elenco investigado. Só que o que teve de apurado, enfim, algo, digamos, concreto para uma punição, foi o Dada Belmonte. Naquele jogo contra o Fluminense, eu estava assistindo e na hora eu notei um comportamento muito esquisito. Falei, gente, não é possível que esse cara tenha sido expulso assim, do momento para outro, né? Numa hora para outra, 2 tapas ali na cabeça do Ganso e foi expulso num jogo já com 2-0. Enfim, acabou sendo investigado. O gancho dele foi de 600 dias, tá? 600 dias e uma punição de apenas R$70 mil. O Dada Belmonte ainda pertence ao América Mineiro, tem um contrato longo por lá, foi comprado em definitivo e até mesmo naquele período, eu lembro de uma declaração do Paulo Rogério Pinheiro, então presidente do Goiás, que assim, esculambou, né? Todos esses jogadores que estavam sendo investigados, no caso do Dada Belmonte, que também teve a punição, e até mesmo naquele período, o Paulo Rogério falou até mesmo de uma possibilidade do Goiás processar o jogador, né? Porque, obviamente, ele acabou manipulando um resultado, ou pelo menos prejudicando o clube, vestindo a camisa do Goiás naquele período, na Série A de 2022. Então, o Paulo Rogério Pinheiro ficou pé da vida aí com o Dadá, falou dessa possibilidade, que o clube poderia entrar com uma ação. Pelo que eu pesquisei, pelo que eu apurei, não houve nada nesse sentido, nem do Goiás, nem de outros clubes. Acho que assim, cara, vamos ser sinceros, se fosse o Goiás contra o Dada Belmonte, com toda certeza o jogador iria mover uma ação. Como é o Goiás, acho dificilmente um clube voltar à tona nisso, né? Novamente, um caso que já passou, né? É complicado, mas é uma situação que agora tem que saber lidar, né? Óbvio que o Goiás ainda cabe recurso, caso queira fazer isso, pelo que eu apurei desta fala do Paulo Rogério Pinheiro. Naquela época eu entrevista, se eu não estiver enganado, a Rádio Band News, ele acabou afirmando isso. E tem outros jogadores, por exemplo, o Eduardo Bauerman, ele pegou uma suspensão só de 12 jogos, não jogou, foi para a Turquia e foi anunciado pelo Everton de Vinha del Mar, né? Tem até um símbolo desse time, quando eu fui lá no Chile. Assim, já é um indício de que alguns jogadores eles estão queimados aqui no Brasil. Por exemplo, o Eduardo Bauerman é um jogador nível Série A tranquilamente, não foi procurado por nenhum, não tem nenhuma suspensão, pelo que eu li aqui no site do Globo Esporte, e não joga mais aqui no Brasil, né? A última temporada dele em 2023, lá pelo Santos. Outro zagueiro também, esse inclusive já foi procurado pelo Goiás, é o Vitor Mendes, ficou bem próximo de defender a camisa do Verdão naquela Série A de 2022, só que ele acabou indo para o Juventude. O Vitor Mendes ele pegou uma punição de 720 dias e uma multa de R$70 mil, jogador que pertence ao Atlético Mineiro, mas acabou sendo emprestado tanto pelo Juventude, né, para o Juventude, quanto também para o Fluminense. Pode deixar a sua opinião também a respeito desses outros 3 jogadores, essa possibilidade também de contratar jogadores, digamos, que passaram, né, por esse período mais sombrio recentemente da sua carreira. O que você pensa a respeito desse assunto e uma nova era do futebol, né? Espero que os jogadores estejam, os clubes, enfim, os empresários, um pouco mais atentos a respeito desses assuntos também, que com toda certeza uma hora ou outra vai acabar pipocando de novo, já que o Brasil é um país de difícil, é muito difícil uma corrupção não passar despercebida aqui no Brasil, mas muitas coisas acabam tendo vista grossa também. O futebol não é aquele meio mais limpo possível. Eu espero que apenas a integridade do jogo ela seja mantida, tá? Isso é a coisa mais importante para o futebol. Aquilo que o torcedor está vendo seja de fato verdadeiro, tá? E não que tenha manipulação, a falta de vontade até pode acontecer, tá? Mas nesse nível de aposta, de mau caratismo, claro, né? Eu espero que não tenha, porque acaba sendo uma mancha pro nosso futebol e pro clube que a gente torce, cara. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o novo reforço do Goiás para a sequência da Série B, que é o atacante Rildo, jogador de 24 anos de idade, não é aquele ex-Corinthians, Ponte Preta, é outro Rildo, né, revelado nas categorias de base do Grêmio, passou também pelo São Paulo e que hoje pertence ao Santa Clara.
clube que estava na segunda divisão do Campeonato Português, está de volta também à primeira divisão para a próxima temporada, e o Rildo tem contrato por lá até junho de 2027. Porém, estava emprestado ao Juventude, onde vinha jogando a Série A do Campeonato Brasileiro, 18 partidas neste ano com 1 gol marcado ainda no Campeonato Gaúcho. No Brasileirão foram 6 aparições, esse nome que está assim fechado com a diretoria alviverde, deve chegar em Goiânia já nos próximos dias para assinar o contrato. Segundo declarações da imprensa gaúcha, o Rildo não atingiu as expectativas lá no Juventude, por isso não vinha ganhando espaço. No Campeonato Brasileiro, em 6 jogos que ele participou, todos entrando no segundo tempo, a última atuação dele aconteceu contra o Red Bull Bragantino, 6 minutos. Contra o Vasco ficou no banco, não jogou, e na última partida contra o Palmeiras nem sequer foi relacionado. Então ele deve rescindir esse seu contrato no Juventude e acertar com o Goiás até o final do Campeonato Brasileiro da Série B ou até o final do ano que vem. Eu estou ainda atento buscando informação a respeito desse assunto. Fato é que o Goiás está interessado em jogadores por mais tempo, né? A não ser, por exemplo, só um contrato de 6 meses ou algo nesse sentido. Eu faria um teste também com o Rildo nesta Série B do Brasileirão. Acho sim uma boa contratação, tá? Não é um jogador assim fora da curva, um Mauro Mendes, um Thiago Galhardo ou um Rossi, mas é um jogador que para a realidade de segunda divisão agrega sim. Ele jogou, por exemplo, a Série B em 2022 com a camisa do Bahia, foram 15 jogos naquele ano, 2 gols marcados e 3 assistências. Também pelo Brasil de Pelotas teve uma rápida passagem na Série B de 2021, lembro de alguns jogos também do Rildo, e é sempre um jogador muito agudo, na ponta esquerda, na ponta direita. Vou deixar para vocês aqui o mapa de movimentação do Rildo na Série B que ele fez pelo Bahia em 2022, preenchido pelos dois lados, né? Tanto pela esquerda quanto também pela direita. Dos lances que eu assisti dele, lembro também com a camisa do Grêmio, do Brasil de Pelotas, ele jogava mais pela esquerda com uma característica semelhante à do Wellington. A diferença é que o Rildo ele é destro, 1,78 m de altura, geralmente são jogadas pelo lado esquerdo, cortando para dentro, ou buscando, por exemplo, a linha de fundo para um cruzamento, até que bate bem na bola com a perna esquerda. O Rildo ele tem sim a característica de drible, de partir para cima, de puxar contra-ataque, algo que está faltando nesse elenco do Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro, e acho que é uma contratação que agrega, porque é um setor onde o Goiás não tem grandes opções. Não acho que o Rildo tenha que ser a única alternativa, tá? Porque o Goiás ele precisa de um nome melhor, até mesmo mais caro, enfim, para chamar essa responsabilidade. Mas para disputar com ele, com esse outro reforço que chegar, o Goiás vai contratar no mínimo 2 pontas, tá? Posso garantir para vocês esta informação para a sequência do Campeonato Brasileiro. Então o Rildo é esse jogador, tá? Que o Goiás precisa sim. Esse cara que pode fazer também essa função caindo pelo meio. Você pode observar que nos últimos jogos o Zanardi gosta de colocar, por exemplo, um dos pontas mais centralizado. O Wellington fez muito isso contra o Coritiba e conseguiu algumas tabelas ali pelo lado direito. O Rildo também pode fazer isso, jogou bem assim também com o Renato Gaúcho lá no Grêmio, e é um jogador de boa qualidade técnica, de drible curto, de partir para cima, de tentar finalizações em direção ao gol. Não é um jogador de muitos gols, então não espero isso do Rildo também para a sequência do Campeonato Brasileiro, mas que vai dar mais qualidade para o ataque, para puxar contra-ataque, também para manter mais essa posse de bola no ataque do que, por exemplo, o Paulo Baia ou o Brenner Colano, ou até mesmo o Pedrinho e o Alejandro, né, os dois garotos da base que vinham jogando com muito maior frequência. O Rildo é melhor do que eles. Sobre a sua carreira, ele começa ainda nas categorias de base do Grêmio, ali em 2020, onde ele teve a primeira chance como profissional. Foram 4 jogos naquele ano. Passou também pelo Sub-15, Sub-17 do São Paulo. No Grêmio, a temporada com maior destaque foi em 2022, no começo do Campeonato Gaúcho, com 12 jogos, 1 gol marcado e 1 assistência. 2021, como eu falei, foi emprestado ao Brasil de Pelotas, onde realiza 18 partidas com 1 gol marcado, já tendo a primeira experiência na Série B. Pelo Bahia também conseguiu acesso em 2022, foram 15 jogos naquele ano, com 2 gols e 3 assistências. Pegando só a última Série B que ele fez, lá pelo Bahia, ele entrou em campo justamente, né, todas as vezes, 15 vezes, né, que ele jogou, né, pelo Bahia, 2 gols e 3 assistências, e ele foi titular em 10 dos 15 jogos. Até pensei que o Bahia compraria o Rildo para 2023, mas acabou não acontecendo. Em Portugal ele foi bem, né? Apesar do rebaixamento do Santa Clara na temporada 22-23, ele marcou 5 gols em 27 jogos, e no Portimonense, onde estava no ano passado, né, até o final
Aliás, entre julho e dezembro do ano passado, pelo Portimonense, 2 gols e 1 assistência em 15 aparições antes desse empréstimo ao Juventude. Gosto do Rildo, acho que é uma contratação para agregar sim dentro do elenco do Goiás, mas eu espero pelo menos mais um jogador com essa mesma característica, só que mais experiente, mais caro, um nome que possa de fato chamar a responsabilidade para a Série B. O Rildo é um bom jogador, acredito que será titular dentro desse elenco do Goiás, mas precisa de pelo menos mais um. Pode deixar